Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Começa agora a Luz da Palavra. Eu tenho de manhã, eu falo boa noite, mas hoje no A Luz da Palavra não erro, né? Eu falo sempre certinho, boa noite. Agora eu ministrar de manhã, eu falo boa noite, né? Pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí. Boa noite, pessoal da rádio. Glória a Deus pela vida de vocês também. A gente parou um pouquinho a programação da rádio, né? Para o louvor, para a gente entrar ao vivo aqui. Sempre que tem a programação da Hebron, a gente para na rádio e entra ao vivo. Enquanto o pessoal vai se conectando aí, eu vou dando uns recadinhos aí, falando um pouco sobre o que aconteceu, né, na igreja nessa última semana, aquilo que nós temos para viver essa semana, né? Glória a Deus aí. Bom, primeiro deixa eu te falar para vocês, para quem não conhece o aplicativo da rádio. Nós temos um aplicativo da rádio, um aplicativo super leve, tranquilo, você baixa aí no teu smartphone, né? Vai lá quem tem um sistema Android, né? O iPhone não tem, o iPhone tem que ir no site, que é o www.radiobron.com.br. Quem tem o sistema Android tem um ícone, você vai baixar um aplicativo, tem uma fotinha lá, o ícone da igreja, fica lá super leve, não vai consumir muitos aí do seu espaço de memória, nada disso. Você consegue manusear todo o aplicativo, consegue ouvir o louvor sem precisar parar nada. Você vai ouvir o louvor, se quiser compartilhar, salvar, dá para fazer tudo isso. Só no site que não dá para fazer. Então quem tem iPhone não vai conseguir compartilhar como no sistema Android, mas quem tem o sistema Android, 10. O que é legal, pessoal? Não consome tantos dados móveis, porque você está vendo só o áudio, você está vendo, né? Está ouvindo o áudio e não está vendo os vídeos, que é o que consome muitos dados móveis. Então vale muito a pena aí, aconselho você baixar o aplicativo. Até porque às vezes você está no transporte público, está dirigindo, né? Não vai deixar o vídeo rodando, porque a curiosidade, né, vai acabar olhando lá. Então, por favor, em nome de Jesus. Amém? Bom, pessoal, nós tivemos um final de semana extraordinário, né? Ontem, o último domingo do mês, fizemos um resumo daquilo que na Hebron a gente sempre faz no último domingo do mês, né? A gente faz um resumão, quer dizer, a gente vai viajar naquilo que é a palavra do mês que passou, né? Naquele mês, no caso. E nós vimos aí o mês de maio, um mês extraordinário, e saímos com um plus, né? Olha que interessante. Você fala, poxa, mas eu vou ver a revisão de tudo, e aí? E aí, nós tivemos um plus ontem. A palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. Por mais que a gente esteja revendo aquilo que nós vivemos no mês inteiro, eu confesso que para mim me pegou de surpresa, né? Primeiro pela misericórdia, a graça de Deus que, né, nos constrange esse amor, né? E o Senhor ontem falou sobre, né, aquilo que nós não vivemos no mês inteiro, Ele ia prorrogar para o mês de junho. Fala sério, nos dando uma semana aí para a gente viver tudo aquilo que a gente não viveu em maio. E falando, nós revimos todas as palavras, né? O Senhor falando, olha, será que você não fez até a gente fazer uma retrospectiva? Por que eu não venci tal situação nesse mês de maio? Porque eu tinha uma palavra e eu não vivi. Aí você começa a olhar e fala, puxa vida, realmente veio uma situação e tinha uma palavra e não vivi. Ou então eu venci uma situação e você fala, glória a Deus, ó, tá vendo? Eu tomei posse da palavra e eu passei por cima de toda essa tribulação. Então é assim que nós vamos ver a palavra. E aí o Senhor falou, olha, mas para aquele que não viveu tudo, temos aí mais uma semana para viver. Então, glória a Deus, essa semana, uma semana extraordinária. Domingo que vem nós temos Santa Ceia no domingo. Lembrando que nós somos uma igreja 100% virtual, nós estamos em todos os países aí, né? Ou pelo menos em alguns países, né? Mais correto, mas estamos em todo o mundo através da internet. Você pode compartilhar, você pode assistir toda a programação nossa, fica além de ficar no Facebook, fica também logo na sequência, a gente lança lá no YouTube. Então o Bispo Fabão tem o carinho e logo na sequência ele coloca lá no YouTube. Então toda a programação da Hebron está lá. Só que no YouTube o que fica mais fácil? Você tem uma playlist, aquilo que você quiser ver da programação da Hebron, você vai lá na lista. Eu quero ver o programa tal você tem lá separado. A palavra que foi ministrada, no caso do A Luz da Palavra, o livro que você quiser ver, perdeu algum. Aliás, eu estava fazendo uns cálculos, se não me falha a memória, hoje nós completamos 120 programas. A Luz da Palavra, glória a Deus. 120 programas da Luz da Palavra. Você fala, nossa, parece pouco. Não é pouco, porque é 1 ano e meio de programação. Quer dizer, vamos completar 1 ano e meio de programação. Nós começamos em abril do ano passado, eram 3 programas por semana. E nesse ano a gente está fazendo 2, porque tem conteúdo um pouco mais complexo, então nós estamos dando espaço até porque a Hebron tem bastante atividade. Para quem não conhece a Hebron, vamos lá. Nós temos de segunda a sexta-feira, alimento diário às nações. A Bispa traz um alimento todos os dias, das 8h30 da manhã até as 11 horas da manhã.
Traz uma palavra para você, você não vai sair para trabalhar sem a palavra, ou se sair da palavra lá, você vai ouvir durante o dia, à noite, enfim, você tem aquele alimento diário. Então, todos os dias de segunda a sexta-feira. Depois nós temos de segunda e quarta, à luz da palavra, que é esse programa que eu faço com vocês, que é um programa de estudo, já um programa um pouco mais diferenciado, um programa de estudo, não é um programa como a Bispo que traz uma revelação da palavra, mas a gente dá uma navegada de uma forma super tranquila. Lembrando que nós estamos lendo a Bíblia na ordem cronológica de acontecimento, a direção que o Senhor me deu, nós não estamos lendo livro por livro, nós estamos lendo numa ordem cronológica, tanto que estamos no livro de 2 Reis, né, e estamos no livro de Isaías. Por quê? Isaías está aí no meio aconteceu, né, o profeta estava aí entre 4 reis aí que estavam no livro de 2 Reis. Ele pegou aí o rei Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, ou seja, um filho do outro, ele foi até a 4ª geração. Olha que interessante, ele pegou 4 gerações, né? Só que ele pegou ali, por exemplo, Uzias, um ótimo rei, reinou 52 anos, um rei considerado um dos reis bons, não igual a Ezequias, mas um rei muito bom. Só que ele, né, em determinado momento da vida dele, se cresceu um pouco demais, talvez um pouco de soberba, e ele, em determinado dia, ele resolve lá entrar no templo e entregar o incenso, lá queimar o incenso, entregar uma oferta lá. E aí o que acontece? Foi repreendido imediatamente por um profeta, entrou mais 80 profetas, lá tem noção, a Bíblia fala que entrou 80 profetas, olhando para o camarada, onde você vai? Os caras de pulso. Firmaram lá, falaram com ele, ia ser rei, mas é o seguinte, aqui dentro, filho, aqui você não é nada, porque aqui quem manda são sacerdotes. A pessoa pensa que a autoridade aí no mundo, que chega na igreja, a autoridade não tem nada a ver. A autoridade máxima, né, na terra é a autoridade espiritual. Logicamente tem presidente, amém. Mas na igreja, queridão, desculpa, né? A autoridade máxima está ali do profeta. E ali ele fala, deixa bem claro o sacerdote para ele, ó, aqui é só descendente de Arão, você é descendência de quê, bonitão? Sai fora daqui. E aí falaram com ele, né? Ele ficou assim, o cara era rei. Sabe o que aconteceu? Veio uma lepra na testa dele. Olha só. Antes mesmo dele sair de lá de dentro, na frente dos sacerdotes, veio a lepra na testa dele. Quando ele olhou, ele falou, o quê? Deixa eu zarpar daqui, antes que fica todo o corpo. Ele saiu correndo. E aí o que acontece? Não pôde reinar, né? Porque o cara era leproso, tiveram que fazer uma outra construção, não podia entrar mais na casa do Senhor. Então estava lá, né? No palácio, mas assim, numa outra construção, não podia participar de algumas coisas, e aí o filho dele, Jotão, assume aí, você imagina, o cara 52 anos, não sei quanto tempo foi, mas entre o filho começa a governar, né, auxiliando ele, porque ele não podia se dirigir ao povo por causa da lepra. Só que tem um detalhe importante com esse rei, vamos fazer um parênteses, já que nós estamos nesse livro, vou fazer um parênteses aí. O que é interessante, ele não se revoltou, ele entendeu que ele fez de errado, logo na sequência, caiu a ficha do cara, e ele viu que ele fez de errado. Então a palavra fala que ele não se revoltou, pelo contrário, ele permaneceu, entendeu, não reclamou e foi até o final da vida dele, morreu com essa lepra. E aí o filho assume mais 16 anos aí, lindo e maravilhoso, faz tudo que agrada ao Senhor também. Então você vê 52 anos de reinado bom para o povo de Judá. Isso falando só de Judá, tá, pessoal? Não Israel todo. Logo na sequência assume então o filho dele, 16 anos, então você vê 86 anos aí, praticamente, de 76 de tempo bom, né? E aí logo na sequência morre Jotão, assume o filho dele Acás. Aí esse aí só o cordeiro, né? Resolveu fazer tudo que era mal. E aí teve mais 16 anos aí, só que agora 16 anos daquilo que não agradava a Deus. E aí depois, quando ele morre, assume Ezequias, que não faz aquilo que o pai fez, glória a Deus, né? Faz aquilo que agrada a Deus, e nós vimos aí, né, na semana passada. E ele assume e é considerado o melhor rei de Judá. Não houve nem antes nem depois dele rei semelhante. Então você vê que Isaías pegou esse contexto aí desses camaradas, né? Pegou esses 4 reis aí, sentiu muito com a morte de Uzias, né? A Bíblia até fala que ele sentiu muito com a morte de Uzias. Então você vê que até quando ele teve um encontro com Deus, que nós vamos ver aí no livro de Isaías, nós vamos ver que ele logo se denuncia como impuro, como pecador e coisa e tal, e tem todo um trabalho que nós vamos ver. Então, à luz da palavra é isso aí, pessoal. Por isso nós vamos ver na ordem cronológica. Então, nós vamos ver Isaías, por quê? Porque ele pegou esse livro de 2 Reis aqui com esses 4 reis. Então não tem como eu ir para um outro livro. Se você começar a ver a história na ordem cronológica,
fica muito mais fácil o teu entendimento, pelo menos eu acredito que seja muito melhor o entendimento. Para quem quiser ver um livro por livro, tá as aulas aí também, não tem problema nenhum. Livro de Gênesis está lá, Êxodo, enfim, desde Gênesis até agora, né? 3 de abril do ano passado. 3 de abril do ano passado, você pode ver aí na sequência, ok? Glória a Deus, pessoal. Então, esse é a luz da palavra. Depois nós temos aí, amanhã temos uma estreia de um programa. Isso que eu falo, aí pronto, tem bastante atividade. O pessoal fala, igreja virtual, acha que é tudo light. Não tem nada de light. Quer bater cartão e ficar sentado na igreja, você vai na igreja física lá, bate o cartão no domingo, senta e amém. Aqui no Hebron não. No Hebron tem atividade, né, Lisa? Aqui tem atividade. Estou brincando, pessoal, porque aqui realmente nós temos bastante atividade. Então, quem está acostumado, por exemplo, na igreja só no domingo, aqui nós temos atividade todos os dias. Então, só que a facilidade, você precisa sair de casa, né? Você tem palavra, o alimento diário, você tem a luz da palavra e amanhã começa um programa de testemunho, que são temporadas, né? E nós tivemos o ano passado, esse ano ainda não teve, começa amanhã. Nós tivemos um outro propósito de mulheres transformadas, homens transformados, terminou, eram 12 quartas-feiras e 12 sextas-feiras. Já terminou também, acabou a semana passada, e começamos agora esse propósito que é um programa chamado Prefiro Crer. Retrasada, desculpa, acabou a semana retrasada, aí nós tivemos uma semana praticamente de folga. Então começa amanhã, o programa às 3 horas da tarde, é isso, né? Às 3? Quer falar comigo? Boa noite, bispo, como ninguém falar, né? Melhor. Fala com você do programa, melhor, né? Só ela falar que o programa é dela, né? Boa noite, com muita alegria, glória a Deus. Amanhã, né? Então às 15 horas aí, o Prefiro Crer, né? O programa que você vai ver que tudo que é ministrado aqui realmente acontece. Então, por isso que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, tomar posicionamento, avançar, entregar oferta e realmente fazer aquilo que a palavra está mandando você fazer. Então, quando você se posiciona, o que acontece? O Senhor faz, né? Então, nós teremos amanhã. E não vou falar quem é o primeiro. Eu estava curioso, né? Não estou ainda. Eu não sei. E aí, então, assistam amanhã. A pessoa tá. Recebeu o convite 6 horas da manhã hoje. De hoje? Começar a ligar pro pessoal. Então, você recebeu o convite? Convite do quê? Você não foi operado de ansiedade, bem? Eu fui, né? Mas você falou de manhã, agora pelo Zap. Pelo Zap? Mas conforme tem convite de dar uma olhada no celular dela mais tarde, viu? Olha aí, são... Acho que não é pelo Zap, né? 100 e poucas pessoas, tá fácil de você achar. Vai por um por um. Então, tá 100 e pouca. No Hebron, né? Agora, nesse aqui. Bom, então eu convido você a participar amanhã, Alimento Diário às Nações, 8h30 da manhã. À tarde estamos com a Bispa novamente. Vocês vão ter que me engolir, não vai Só me fala uma coisa, vai ser simultâneo ou presencial? Presencial. Primeiro é presencial. Facilitou bastante. A gente já sabe que mora por aqui, né? Porque como a gente tem um pessoal espalhado, tem a Dona Rosélia que tá aí, que eu já vi a fotinha ali, Dona Rosélia que tá em Curitiba, não é, a não ser que ela pegue uma avião, né? Sai agora de lá. Se ela pegar um ônibus agora à noite, né? Quem sabe a Dona Rosélia vai fazer surpresa, né? A pessoa fala sério, né? Coitado. Deixa eu morrer de ansiedade até amanhã, né? Então, amanhã às 15 horas eu convido o povo a estar conosco no Prefiro Crer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estou aqui no meu cantinho. Por favor, nos auxilie aí. Glória a Deus pela vida da Bispa, né? Então amanhã começa o programa. Meu, sensacional. Quem já viu, Prefiro Crer, legal porque edifica a nossa vida, porque são pessoas que estão contando o testemunho daquele que viveu na Hebron. Lembrando que o Prefiro Crer nem sempre são membros da Hebron. Tem gente que é de outros ministérios, participa do propósito, do relógio de oração, dos nossos propósitos, e aí a pessoa vive milagre que vem contar na Hebron. Sim. Então, é algo... Olha, se fosse você, estava... já deixa marcado aí para estar amanhã no horário às 15 horas. Lembrando que nós temos propósito de relógio de oração, propósito da família, propósito do salmo. Então, aí tem um monte de propósito. Amém? Bom, aí depois nós temos programação no domingo, que é o culto, todo domingo às 10 horas da manhã. Então essa é a semana da Hebron, pessoal. Nesse meio do caminho nós temos esses propósitos que eu falei para vocês. Começa, inclusive, domingo, nós temos Santa Ceia, que é o primeiro domingo do mês. Já entramos no relógio de oração.
Muito provavelmente 7 dias, terminando no outro domingo. Depois já vem propósito do salmo, depois propósito da família. E assim para o nosso mês de junho. Quando você vê, já foi. Já foi. Com certeza. Então, se prepara. Ainda tem aí ministração do dia 12 de junho, que vai ser uma grande temos bênção, ministração, e se prepare também, né? que vai ter uma ministração, né, própria aí para os Porque Loves Connect. prorrogou A quarentena, a quarentena, então nós não teremos teremos o jantar. Só depois do dia 15 não vamos ter o jantar. Não vamos poder ter tá? o jantar. Então vai ser aí, a bispo vai estar ministrando aí para Vai vocês. ser a ali, ministração, eu e o bispo falou. Casal Pedra 90. Só enfrenta Vocês quem viram, aguenta. vocês viram domingo, tinha um love aqui que eu achei até que já era o dia 12. Viu? Quase que eu não entro no altar aqui. Os dois cheios de coraçãozinho para cá, para lá, uma declaração de amor que só. Vocês, quem não viu, veja. Bom, pessoal, abram aí a Bíblia de vocês, Isaías capítulo 2, para a gente começar. Quem que tá aí, bispo, para me dar boa noite? Antes que eu esqueça, que eu já passei da hora, hein? Vou atrasadão. Sérgio Gran, boa noite com muita alegria. Elisete, boa noite com muita alegria. Nós temos. Bispo Fabão, boa noite com muita alegria. Boa noite com muito amor e Bispo alegria. Fabão. Josué, boa noite com muita alegria. Boa noite com Ó, muita alegria. Cleide, Dona Cleide, Rosélia. boa noite com muita alegria. Dona Rosélia, boa noite com muita Isso, alegria. Fabinho. Fabinho William, boa noite com muita alegria. Pastor Saudade. Edu, Pastor Pastor Edu, Edi. Pastor Edi, boa noite Glória com muita a Deus. alegria. Agora, Amanhã eles têm curso. Deixa eu avisar, tem mais alguém aí? Porque pra mim aqui, como eu tô com outro celular. Bruna, boa não noite com posso. muita alegria. Ah. Amanhã tem Pastor Edi, curso. Maurício, você falou? Maurício não falei, tá aí? Não tá constando. Não apareceu pra mim as fotinhas aqui. Pastor Edu. O pastor também não apareceu. Só apareceu aqui, tá aparecendo. Dona Fabinho. Rosélia, uma outra pessoa que eu não sei quem é, a Bruna que apareceu agora. Fabinho, falei. Maurício, boa noite com muita alegria, ó. Marcelo Galinari. Marcelo Galinari tá na praia, É glória a porque Deus. eu tô numa glória a sala Deus. de vídeo, o bispo tá então em outra, isso. bispo. Não? Cieglind, né? Cieglind. Seguinte. Seguinte, glória a Deus. Cieglind. Sim. Bom, pessoal, glória a Deus. Boa noite a todos aí. Quem entrou e eu não dei boa noite aí, me perdoa, não apareceu o nome. Amém? Fatiminha, boa noite. Fatiminha, boa noite com muita alegria, diretamente da Bahia. Fala com o bispo Fábio, Fatiminha. Fala com o Bispo Fábio, Fatiminha. Você bloqueou o Bispo Fábio, Responde, Fatiminha. Fatiminha. Nós vamos orar para as ursas, Fatiminha. Olha as ursas. Aliás, pessoal, só recapitulando aí, se alguém passou mensagem para mim, tá mandando recado pelo Facebook, pelo Instagram, seja lá por qual rede social for, eu estou, né? Não estou entreguei em oferta ao Senhor, né? E não estou acessando as redes sociais. Então, o WhatsApp não falei com ninguém, né? Ninguém está consagrado. Não sei até quando, mas enfim, está consagrado. Então, não me chamem por lá. Quem quiser falar comigo vai ter que vir até aqui, né? Ou ligar para a bispa, né? Tem uma dica, liga para a bispa. Quem quiser falar comigo é urgente, liga para a bispa, eu vou falar pelo telefone dela. Amém? Glória a Deus, pessoal. Então, bora lá. Fechem os olhos aí por um instante, abaixa a cabeça, vamos orar em nome de Jesus. Curve por um instante. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou, Pai. Quero te pedir, Senhor, nos limpa, nos purifica de todo pecado, que possamos entrar na Tua presença, limpos de mão, puro de coração, Deus, em nome de Jesus. Tira todo o comichão dos nossos ouvidos, todo o cansaço, toda a sonolência, toda a apostasia, Senhor, em nome de Jesus. Toda obra de confusão caia por terra agora, Pai, em nome de Jesus, para que possamos ouvir a Tua voz, Pai. Eu te peço também, Senhor, coloca nossa mente cativa e obediência a Ti, Deus, em nome de Jesus. Usa a minha vida, a minha voz, a minha imagem, que eu diminua cada vez mais e o Senhor cresça, Pai, em nome de Jesus. E tudo que o Senhor fizer, Deus, a honra, a glória e o louvor é Teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, a gente está no livro de Isaías, né? Fizemos o capítulo 1. O capítulo 1 começa falando um pouco aí, primeiro, sobre os reinados qual ele passou, que eu já comentei com vocês, e falando, né, que a nação estava completamente pecaminosa, né? E a gente viu aí, primeiro, o profeta Isaías, segundo as escrituras e até pelos estudos, sugere que ele vinha de uma linhagem diferenciada pela riqueza que ele fala, a forma como ele conduz, a linguagem que ele usa. Então, evidentemente, não era qualquer pessoa. E a gente sabe que às vezes você vê alguns profetas, você vê a simplicidade de não falar. Inclusive a gente viu, né, profetas aí que falaram, olha, esse aqui não era profeta, fui chamado e estou aqui, mas amém, glória a Deus, vim fazer a obra.
Mas o profeta Isaías não, né? Segundo os estudos, né? Pela forma como ele conduz, vinha de uma linhagem, né? Muito provavelmente até de um príncipe, alguma coisa assim, segundo os estudos, tá? Então ele começa no capítulo 1 falando com a nação pecaminosa, né? O povo vinha estendendo o pecado, não era por falta de avisar, não era o primeiro profeta conversando com o povo de Judá, já tinha passado vários, assim como era com o povo de Israel. Só que aqui a situação um pouco mais apertada de Judá, porque o pessoal de Israel já tinha sido levado cativo, já tinha espalhado o povo, uns indo para o Egito, outros levados para a própria Síria, né? Então Babilônia, enfim, tinha misturado todo esse povo. Lembrando que alguns fugiram aí, né? Por isso que não foram todos, mas qual que era a característica deles, eu expliquei para vocês, eles misturavam os povos até para que eles não ficassem juntos e se rebelassem. Então misturava todo o povo nos outros países. Agora, o que é importante? Quando há, lá depois, né, do cativeiro babilônico, esse povo começa a retornar aí para Jerusalém. Né? Inclusive o rei Ezequias em determinado momento vai pedir para esse povo voltar, se congregar com o povo de Judá, porque ficou Judá nessa situação. Estavam pecando? Estava, mas aqui vem um profeta alertar o povo: se vocês não se readequar, vocês vão ter o mesmo destino que o povo de Israel. Amém? Então vamos ler aí, o capítulo 2, tá, no livro de Miqueias, também fala sobre essa passagem, tá? Lá no capítulo 4 de Miqueias. Então, né? Para quem, se alguém quiser ou tiver dúvida, tem lá também. Amém? Vamos ler do versículo 1 até o 5, que diz assim: a palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Aqui na verdade fala Judá e Jerusalém, mesma coisa. No caso, a capital de Judá era Jerusalém. Né? Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas e de arrados, e suas lanças em podadeiras. Com a nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Aqui você vê o profeta aqui relatando, né, falando sobre a profecia para o povo de Judá, que aliás é uma das coisas que ele fala. O profeta Isaías, ele traz muita profecia, cânticos e coisa e tal. Só que ele fala para vários povos, fala sobre o julgamento de Tiro, né, do povo de Edom, do próprio povo de Efraim, que se refere no caso ao povo de Israel, que era por causa de Jeroboão, que era da tribo de Efraim, já ministrei isso para vocês. Então muitas vezes ele se refere aqui. E aí veio o castigo para todos esses povos que em algum momento não só atrapalharam o povo de Israel, mas também o povo de Judá, ou seja, todo o povo de Deus. Então aqui em Jerusalém, evidentemente a capital do mundo, do reino do Messias, e a gente, quando eles falam da vinda do Messias, do Monte Sião, e fala sempre de Jerusalém. E quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê exatamente o cumprimento disso aí, né? Que aí o Senhor vai para Jerusalém. A expressão dos últimos dias refere-se sempre ao tempo da vida de Cristo, tá? Sempre falar dos últimos tempos, está falando exatamente dessa época, tá? Andar na luz, como fala aqui, é uma metáfora, né, da lei de Deus, ao qual ilumina o caminho que leva à vida eterna. É andar com seus caminhos, buscando seus ensinamentos e aceitar sua correção, abandonando o engano, a rebelião e os cultos idólatras. Então, por isso que ele fala aqui do andar na luz, né? Aí a gente vai lá acho que o melhor exemplo a gente vê de Josué, né? Que o Senhor dá a instrução para ele: medita na minha lei de dia e de noite, guarda os meus mandados, os meus estatutos, e tudo lhe vai bem. Onde você pisar, ali vai te dar por herança, onde você colocar a mão vai prosperar. Então a receita para a vida de qualquer um hoje, uma promessa que vem lá desde Abraão, é exatamente essa. Então aqui ele fala, andar na luz, né? Ou seja, andar no caminho do Senhor. Como é que eu ando no caminho do Senhor hoje? Guardando a lei, os estatutos. Às vezes, sabe o que parece? Quando a gente vai ministrar alguém, parece que os estatutos, a lei virou uma coisa cafona, né? Acho que seria o termo mais certo.
E não tem nada de cafona, pelo contrário. Tanto que a lei, se você for no Novo Testamento, o Senhor deixou muito claro que ele veio não para abolir a lei, ele veio para se fazer cumprir. Né? Então ele não veio para revogar, não veio para tirar a lei. Tem gente que prega cada coisa aí e fala que a lei no Novo Testamento foi permitido um monte de coisa. Permitido o quê? A única coisa que ele faz menção lá no Novo Testamento é quanto à alimentação, porque sabe que o povo judeu não comia, né? Não comia carne de porco, tinha alguns animais que está lá, né? Na época da lei vinha a descrição dos animais que podiam comer ou não. E lá tem um determinado momento que ele fala, Pedro, olha, pecado não é aquilo que entra na tua boca, é aquilo que sai. Então, muito preocupado com o que comer, sabe a religiosidade? A pessoa está tão preocupada com a vestimenta, com uma série de coisas, vou dar esse exemplo que você vai entender muito bem. Às vezes você pega aí a pessoa que anda numa vestimenta lá com a saia até o pé, né? Ou uma outra, que a gente usou o exemplo da mulher, porque a mulher tem uma vestimenta um pouco diferenciada em vista do homem, né? Mas vamos lá, usa a saia até o pé, né? Tem todo um cuidado com tudo isso, mas quando abre a boca vai ferir o irmão. Aí o amor de Cristo, o amor lá de 1 Coríntios 13 não existe. Então o que adianta? Né? E o Senhor por várias vezes a gente viu com os profetas falando, não adianta entregar o holocausto aqui, não entregar com o coração, não adorar a Deus, que isso não adianta, é uma bobagem. Então o que acontece? A lei hoje, para muita gente, parece algo cafona, mas não é. A lei veio para ser cumprida, e ele fala exatamente isso. Então se a gente guardar a lei, né, que ela só renovou o quê? Só mudou a modernidade com relação às coisas que a gente tem que tomar cuidado hoje. Foi muito ministrado a semana passada, a vez que ministrou muito, falando sobre a parte da internet. Nós somos uma igreja virtual e a gente sabe que hoje uma boa parte, não vou dizer 100%, mas muitas coisas têm entrado nos lares através da internet. Então a gente tem que tomar cuidado, e aí entra na lei, não vigiar. Mas o pecado hoje, esse pecado da internet é o mesmo daquela época, só guardado a forma de propagação como é hoje. Amém? Então tem que tirar a idolatria, como ele fala aqui, o profeta fala para tirar a idolatria, tirar todo o pecado do meio do povo. Amém? Depois aqui abatido ao orgulho dos homens. Vamos ler do versículo 6 até o 11 aí. Que diz assim: Pois tu, Senhor, desamparastes o teu povo, a casa de Jacó, porque os seus se encheram de corrupção do Oriente e são agoureiros com os filisteus e se associam com os filhos estranhos. Aqui falando, alusão, né, do povo que se misturou com outras nações. Que a primeira determinação que o Senhor deu para quando esse povo chegasse na terra prometida, primeiro, não era para deixar ninguém vivo lá. Quando eles invadissem os lugares, não era para deixar. Algumas tribos justificaram, o povo justificou, vamos deixar, porque eles vão pagar tributo para a gente, vão servir de escravo. E houve justamente a contaminação que o Senhor falou que aconteceria. Por quê? Permitiu a contaminação, começou a acontecer os casamentos estranhos. Então já começou lá atrás, quando eles tomaram posse da terra prometida. A tua terra está cheia de prata e de ouro, e não tem conta os teus tesouros. Também está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Também está cheia de tua terra de ídolos, e adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos o fizeram. E com isso a gente se abate, e o homem se avilta. Portanto, não lhes perdoarás. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó, ante do terror do Senhor e a glória de sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Então aqui, aquele povo orgulhoso. A gente falou inclusive com o profeta Oséias, que a gente viu que os nobres, os ricos lá, uma das coisas que ele fala muito e o Senhor usa muito, que o povo tinha que ter cuidado com o pobre. Porque os mais necessitados era uma coisa que eles vão fazer, roubavam na balança, no peso, né? E faziam diversas formas para roubar e prejudicar o pobre. E o Senhor já sabia de tudo isso, evidentemente, né? O que ia acontecer 500 anos para frente. Você vê que lá, né? Na época da lei, o Senhor já previa que tinha que ter um cuidado com o pobre, né? Tinha que deixar o alimento, tinha que deixar cair. A gente viu aí no livro de Esther, aí, falando sobre, de Ruth, falando sobre o alimento que caía, que tinha que deixar ali, porque o pobre tinha direito de pegar tudo isso, não morrer de fome, até que o cara tivesse essa condição. Então, aqui está alertando toda essa soberba, né? Toda essa arrogância, esse orgulho que eles tinham e que estava levando o povo de Judá à mesma ruína de Israel. Então, a exortação aqui da casa de Jacó é necessário, pois Deus desistiu dela, deixando à mercê da destruição. Então, quando o Senhor tirou a mão, né? Lembra de Esaú? Quando saiu o espírito
né, do Senhor da vida de Isaú, o que aconteceu? Ele começou a ficar meio malucão, lembra? Que aí tinha que chamar Davi, tocava a harpa lá e dava uma acalmada. Então o que acontece? Aqui o Senhor está exortando, quando o Senhor tirou a mão, começou a acontecer o quê? A destruição. Então todas as vezes que o Senhor tirava a mão, né, do povo de Israel ou do povo de Judá, vinha destruição, vinha o quê? Vinha um ataque da Síria, que foi muito usado não só para Judá, mas também para afrontar Israel. Então tudo isso acontecia com esse povo, os filisteus. Ao longo da história a gente viu esse povo que foi um grande assolador, os amonitas, os amalequitas e por aí vai, os moabitas. Um povo muito usado contra o povo de Deus era esse aí, o Senhor tirava a mão e vinha essa punição usando esses camaradas, né? Então, tu desamparasses é uma condição momentânea, né? Não era que ela não iria perdurar, mas era momentânea. E não permanente no caso, né, dos israelitas. Renunciar aos costumes do Oriente e aos agoureiros que fazem parte da cultura que era praticada lá na época da Mesopotâmia, né? Será o sinal da verdadeira fé do Deus de Israel. Então fala para ele, para com toda a cultura, com todos os misticismos que existiam naquela época, que eles trouxeram, quer dizer, pegaram do povo que vivia na Mesopotâmia. E você vai lá, deu Egito, vai a Babilônia, a Síria, a Mesopotâmia, você vai ver que é uma região muito grande quando você olha no mapa lá. Hoje tem vários países, mas era uma região muito grande. Então tudo aquilo que eles foram pegando ao longo da caminhada deles, adquirindo as culturas, você vê que falam até que eles começaram a fazer estátua, fazer coisas de fundição, ou seja, fazer coisas com as próprias mãos, aquilo que era proibido pela lei. Inclusive, tem uma passagem que fala lá atrás, eu não vou lembrar agora a passagem certa, mas eu já ministrei para vocês, que até cavalo eles não podiam mexer naquela época. Você vê que tem algumas negociações aqui que geram um transtorno, porque negociaram, acho que Salomão também andou mexendo nisso aí, deu um problemão. Então aí ao longo vai sendo permitido algumas coisas. Diante dos mais abomináveis ídolos, como Baal, que era o que eles cultuaram, Astarote, e a gente viu tudo isso na batalha espiritual. Para quem não viu, vamos lá, pegou Baal, Astarote, Milcom, Haddad e todos os outros, né? O Haddad, ex-prefeito, nossa. Haddad era um dos deuses que eles cultuavam lá. A gente vê que Baal tem vários, Baal não sei o que, Baal não sei o que, que ao longo até os gregos andaram usando, o povo de Roma, isso aí ia embora. Mas o que acontece? A gente vê que Baal, Astarote, né, os postes ídolos, que eu mencionei para vocês que era Zera, né, que era como se fosse a mulher do deus Baal, isso praticado pelo povo, inclusive lá o povo de Israel fez isso, que Acabe com Jezabel, lembram disso aí? O profeta Elias vai lá e acaba com os 400 profetas de Baal e os postes ídolos, justamente aqui, está zero, né? Amém? Tanto as classes mais elevadas de Judá quanto o povo comum se inclinavam em adoração pagã, o motivo que estava sendo levado à ruína. Permitir esse pecado permanentemente e sem castigo, lançada ao maior descrédito sobre a causa divina, comprometeria a glória de Deus, né? Ou seja, está profanando o nome de Deus, então aquilo evidentemente ia vir castigo. Por isso Isaías orou pedindo que vindicasse a sua verdade, ou seja, que viesse a verdade à tona, punindo aqueles que vergonhosamente pisaram com os pés, ou seja, aonde não podia, nos tempos pagões e coisa e tal. Então, Isaías queria justiça para aqueles que realmente fizeram algo de errado, mas não para todo mundo. O pó simbolizava a humilhação abjeta dos derrotados, né? Os israelitas perversos terão de rastejar no pó perante o justo do Senhor. Então, é a alusão que ele faz aqui mencionando no texto, tá? Vamos ler agora do versículo 12 até o 17, que diz assim: porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido, contra todos os cedros do Líbano, altos, muito elevados, e contra todos os carvalhos de Baza, contra todos os montes altos e contra todos os outeiros elevados, contra toda a torre alta e contra toda a muralha firme, contra todos os navios de Tarsis e contra tudo que é belo à vista. A arrogância do homem será abatida e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Então muitos se fizeram, deram adoração por um monte de coisas e pararam de adorar o Senhor. A gente vê, por exemplo, Sidom, lembra que fala Salomão, que Davi já tinha uma aliança com o povo de lá, porque eles faziam madeira, lembra? Construíram o templo e coisa e tal.
E aí, tanto Davi como Salomão faz a mesma coisa. E eles eram um povo que se achava o máximo, porque era uma cidade portuária e que eles tinham grandes embarcações que falam naquela época, né? Então, era um povo que se achava o máximo, né? Então, aqui o Senhor começa a falar sobre isso com esse povo. O dia do Senhor diz respeito a qualquer época em que o Senhor dos Exércitos seja vitorioso, seja contra a Babilônia, por meio da Média, né? No caso dos persas, né? Os medos persas, que eu até comentei para vocês que eles eram dois povos distintos, um do norte e outro do sul. Uma hora um ganhava, outra hora outro ganhava, ficava nesse negócio, até que um foi lá e venceu e virou os medo persa, que eles são que vão vir depois invadir a Babilônia, libertar o povo, lembra? Ciro, o grande rei Ciro, que vai lá e liberta todo o povo da Babilônia, quer dizer, o povo de Judá, né, do cativeiro babilônico. Nós vamos ver tudo isso aí. Ou seja, até mesmo contra o Egito, por meio da Babilônia, né, que a Babilônia, quando foi um grande império, o Egito já não era mais aquilo tudo. A própria Síria, né, quando foi levar o povo de Israel cativo, falou: vocês vão buscar o que? Ajuda lá no Egito? O Egito já não era mais aquela grande potência. Então passou a ser a Síria, uma grande potência, e depois a Babilônia, e depois os Medo-Persa, que aí já começam as construções faraônicas, e aí vai, né? Seja contra Israel por meio da Síria, que foi usada para levar o povo cativo, certo? Os cedros do Líbano e os montes altos são as realizações pretensiosas da criação, por isso que o Senhor usa essa referência. Bem como a torre alta e o muro firme, que são realizações pretensiosas feitas pela humanidade. Então ele dá a referência divina e a referência falando da humanidade quando praticando algo pretensioso, algo grande. Serão humilhadas para que o arrogante enxergue a grandeza de Deus. Então Deus ia mexer não só naquilo que o homem tinha construído, mas naquilo que ele mesmo tinha feito, para mostrar para o povo a grandeza, a grandiosidade do poder dele, né? O povo estava completamente perdido, né? Os navios de Tarsis eram embarcações imensas feitas para navegar o oceano, objetos de estima de seus arrogantes construtores que consideravam mais importantes do que Deus. Então, como eles eram, falei para vocês, cidade portuária, eles tinham feito grandes embarcações, já se achavam os deuses. E aí, Deus não ia permitir tudo isso, então ia vir um castigo também para esse povo. E nós vamos ver ao longo do livro de Isaías, ele fazendo profecia para esses camaradas que eu falei para vocês. Os ídolos seriam destruídos, as pessoas iriam correr de medo para se esconder em cavernas, como fala aqui, em buracos, completamente assustados, o que causaria pavor, inclusive aos ímpios. Isso não está falando do povo de Deus, que entendia que era o castigo de Deus vindo, a mão pesada de Deus pegando aquele povo. Mas até o ímpio ia entender o poder de Deus nesse momento. Aliás, tem época que parece que o ímpio entende mais do que o servo de Deus, né? Mais astuto que assim. O ímpio é mais astuto, né? Ligeiro, né? Quando ele fica a batata assou, ele... Né? E tem servo de Deus que fica esperando, não sei até onde que vai, né? Mas enfim, né? Lembrando, né? Quando você é conhecedor da palavra, tudo muda, viu? Tão bonitão, bonitona. Presta atenção, porque a bispa estava até comentando esses dias, né? Uma das ministrações, ela falou assim: antes você não tivesse, fala aí, bispa, não tivesse conhecido a palavra, né? Do que você voltar ao vômito, né? Olha só, Pedro. Olha a referência que o Senhor faz. Antes você não tivesse conhecido a palavra do que voltar ao vômito. Ou seja, você é conhecedor da palavra. E quando você retrocede. Hebreus 10, né? Quando você retrocede, primeiro que o Senhor não se agrada. Então, olha só o que acontece. Então, muito cuidado, né? Os ídolos agora, sem nenhum poder, abandonarão os seus arrogantes, na época do juízo de Deus, e assim então os lançarão às toupeiras e aos morcegos, roedores e imundos de pequeno porte, que causaram um nojo às pessoas. Então aqui ele usa aqui aqueles animais que eram imundos naquela época, relatado lá, que o povo não podia se alimentar, não podia tocar e tudo mais. Você vê que o povo naquela época não podia tocar no cadáver, tinha todo o cuidado. Os sacerdotes, inclusive, a gente vê que Arão passou por uma situação complicada quando morreu os 2 filhos dele, né? Deus até permitia, no caso, se fosse realmente um filho, alguma coisa muito próxima, senão o sacerdote não podia nem ir, nem participar. Por quê? Porque era coisa imunda. O Senhor deixou muito claro já naquela época que, olha, deixa os mortos que cuida do morto, né? Morreu, acabou. Né? Por que hoje você vê um velório de servo de Deus é completamente diferente? Porque ali só está um corpo. Não tem mais nada. Então, para nós é o seguinte: glória a Deus, foi para a casa do Pai. Sentimos a dor da perda, né, pessoal? Nós somos sensíveis também. Como ser humano, nós sentimos a dor da perda, mas nada do que era, né,
Do que a gente vê pessoas aí que, pelo amor de Deus, né? Tem gente que fica cultuando o cara que morreu, passou já 4, 5 anos, tá cultuando. Eu vejo às vezes nas redes sociais, misericórdia, né? A pessoa fica num sofrimento que não vai acabar nunca mais, vai morrer com esse sofrimento, né? Fala sério. Eu conheço uma pessoa que ela posta lá, no tempo de ela coloca que a mãe dela isso, a mulher aqui, misericórdia, né? Se fosse espírita, fala, deixa a mulher descansar, né? As pessoas que a ossada acompanha eles, né? Eles têm sempre, mudou uma vez de cidade, teve que levar a ossada do pai, da mãe, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Eu graças a assim, eu não tive esse APP de minha mãe com 12 anos, mas eu não tinha muito entendimento. Mas quando eu me converti, uma das coisas que me ensinaram naquela época lá era sobre isso. Então também nunca tive muito desse negócio, né? Glória a Deus, o Senhor já me trabalhou lá atrás, né? E aí ele termina aqui esse capítulo com a indagação: como pode confiar o homem cujo fôlego está no seu nariz, isto é, quem tem uma existência limitada, em vez de depositar sua confiança naquele que concede o fôlego de vida a todos. E a gente vai ver que ao longo, muitas vezes a gente está com um problema, seja ele qual for, pessoal, qualquer problema. Às vezes a gente quer confiar no homem, confiar no financeiro, quer confiar no gerente do banco. Um problema em casa, vai confiar no parente. Às vezes até no pai, na mãe, que é natural, né? A gente acaba querendo confiar no pai e na mãe. Quando na realidade, quem tem que buscar a primeira direção de Deus, vamos confiar no Senhor. Se o Senhor vai usar o pai, se vai usar a mãe, se vai usar o gerente do banco, é outra história. Aqui que o povo estava sendo punido, que o povo de Judá aqui foi chamado, puxado a orelha um monte. Porque em vez de pedir ajuda para o Senhor, foram pedir o quê? Ajuda lá na Síria. E por um pouco não foram consumidos. Então ali já estava muito claro o que nós temos que ver. Toda a Bíblia é falada para a pessoa procurar o quê? Vai buscar ajuda? É ajuda no Senhor. Buscar a direção de Deus. Só que nós às vezes insistimos em buscar a direção do quê? Em familiar, em amigo, em pai, mãe. Não estou dizendo que você não tem que consultar o pai e mãe, não é isso, pessoal. Só que nós temos que entender o seguinte: primeiro nós vamos no altar do Senhor. O Senhor tem que ser colocado em primeiro plano, não em segundo. Às vezes a gente ouve pai, mãe, não sei o que, vizinho, ouve todo mundo. Aí quando não tem escapatória, não tem mais saída nenhuma, aí você vai lá para a igreja, falar com o seu pastor, buscar o seu sacerdote, para saber o que Deus tem para você. Precisa de tudo isso? É aquela velha história da volta na montanha. Fica dando volta na montanha 1 ano, 2 anos, misericórdia, né? Vamos sair disso. Bom, vamos lá, capítulo 3, pessoal. Vamos lá que dá tempo de ir o capítulo 3, que eu só me adiantar que estou atrasado. Julgamento de Judá e de Jerusalém. Vamos ler do 1 ao 7 aí, que diz assim: porque eis que o Senhor dos exércitos, tira de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água. Vamos dar uma paradinha aqui rapidinho, antes de eu entrar nesse detalhe. Aqui a gente está vendo uma coisa importante. A gente fala, a pessoa fala: você está jogando praga, bispo? Nossa, porque você imagina a bispa ministrando, por exemplo, no programa dela pela manhã. Ela fala uma palavra dessa daqui, vai ter um monte de gente ligando para o celular dela. Ele está falando que Deus vai me tirar o pão, vai me tirar a água, vai me tirar tudo. Presta atenção. Aqui o que acontece? O povo estava na desobediência. E às vezes tem gente que soberbo, porque eu vivo, porque eu estudei, porque eu sou doutorado, mestrado e periri pororó. E aí que a pessoa acha que tudo que ela tem é porque se eu não levantar de madrugada para trabalhar, se eu não trabalhar 24 horas, se eu não trabalhar 18 horas, eu não tenho o que eu tenho. Você está vendo aqui meu carro, vendo minha casa, minha família? Eu que não trabalho não para ver. Tá? Deus que não tem saúde não para você ver onde você vai trabalhar e com todo esse entendimento. Tem pessoas aí, sofrem um derrame, sofrem não sei o quê. Todo o entendimento, todo o conhecimento, bal. Fora pessoas que a gente conhece aí, profissionais gabaritados, desempregados. Pega agora essa pandemia aí, um monte de profissional aí qualificado, desempregado. E eu estou vendo um monte de servo de Deus empregado. Nós temos alguns empregados na igreja, não, né? Não. Temos terceiros, né? Mas assim, estão sendo sustentados, é diferente. Tem propósito e não estão passando dificuldade. Não temos ninguém, graças a Deus. Então, presta atenção no que está falando. Então, às vezes, Deus vai fazer o quê? Vai abater o soberbo. Está achando que você é o cara? Vai abater. A gente acabei de falar para vocês do rei Uzias. O que aconteceu com o cara? Você é soberbo? Estou te dando tudo. Você é um rei bom. O que você vai querer? Ser o cara? Ficou com uma lepra. Então, muito cuidado aí, né? O valente, o guerreiro, o juiz, o profeta, o adivinho, o ancião, o capitão de 50, o responsável, o conselheiro, o hábil entre os artífices e o encantador, o perito,
dar-lhe-eis o menino por príncipe, e crianças governarão sobre eles. Olha aqui que ele estava desqualificando todo o povo e falando para colocar crianças sobre eles. Presta atenção, pessoal. Às vezes eu vou explicar, mas enfim. Entre o povo oprime uns aos outros, cada um o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião e o vil contra o nobre. Quando alguém se chegar a seu irmão e lhe disser: na casa de teu pai tu tens roupa, se nosso príncipe e toma sobre teu governo esta ruína, aquele dia levantará este a sua voz, dizendo: não sou médico, não há pão em minha casa, nem veste alguma. Não me imponhais por príncipe sobre o povo. Então aqui começa a falar sobre algumas pessoas importantes, aí, sobre os nobres e coisa e tal. Deixa claro que tirará os líderes de Judá a espada, no caso, pelo exílio, que é o que vai acontecer com eles, né? A sentença judicial contra a anarquia que estava acontecendo. Ou seja, anarquia, bagunça ao extremo. Então o Senhor estava falando que ia tirar inclusive os nobres, os líderes do governo. Então veja que aqui está falando de pessoas com autoridade. Então se a gente, né, mexeu alguma coisinha, saiu fora da rota, Deus vai e tira mesmo. Mas Deus não tem misericórdia, tem misericórdia. Mas aqui está tirando porque o povo estava insistindo, né? Aquela velha história do pecado de iniquidade, né? Em razão do julgamento de Judá pelo Senhor, os líderes mal intencionados e injustos serão substituídos por jovens e crianças, ou seja, líderes inexperientes e incompetentes. Você colocar uma criança para governar, a gente viu um rei aí, um dos meninos aí, e se não fosse o profeta, a menina assumiu com 8 anos o reinado, se não fosse o ela lá que era profeta ajudar ele, ele vai reinar o quê com 7, 8 anos? Né? Salomão, que vinha de uma linhagem, né, ali, pediu sabedoria para o Senhor, e olha que era um camarada mais, né? A opressão de um pelo outro é um retrato de um estado anárquico. O Senhor, ao exercer o juízo, abandonará os perversos e a perversidade deles pelos próprios, né? Aliás, ali, né, vira uma coisa só. Jerusalém estava arruinada e Judá caída. A língua e os olhos do povo trazem sua arrogância contra Deus. Considera a cidade horrivelmente pecaminosa, como fala aqui, inclusive, sobre Sodoma. Porque Sodoma e Gomorra, cidade pecaminosa, que, né, acabou, e aqui Judá, em muitos momentos, como Israel, é comparado, que muito pouco não foi consumida como Sodoma e Gomorra, né? Foi como Sodoma, que foi destruída por Deus. E agora os israelitas desafiavam abertamente a Deus, praticando os mesmos pecados dos sodomitas. Então o que é ali? Eles foram levados cativos e coisa e tal, mas eles estavam fazendo os mesmos pecados lá de Sodoma e Gomorra. Se Deus não tem misericórdia, imagina aí, né? Agora a afirmação de que Deus retribuiu tanto o bem quanto o mal, comeriam do fruto de suas ações, ou seja, os líderes de Israel estavam desviando o povo do caminho. Plantou aquela história, plantou chuchu, vai colher chuchu, né? Plantou tomate, colher tomate, então não vai colher nada diferente. Está feliz com o que está colhendo, hora de plantar alguma coisa diferente. A gente sempre fala o seguinte: você não está feliz com o que está vivendo agora, senão o que você fez lá atrás tem que ter sido feito diferente. Então vamos fazer diferente hoje para começar a colher diferente amanhã. Amém? Tanto o justo quanto o ímpio estão debaixo da lei da semeadura. Aquilo que plantares, colherão. O Senhor ainda se dispõe a julgar o povo, não mais em silêncio, face a iniquidade praticada. Então, ou seja, o Senhor mandou sacerdote, o Senhor cuidou, o Senhor falou, só que aquilo que era feito no particular não dava mais. E quem já viveu isso aqui sabe do que eu estou falando. O Senhor vai te chamar no particular, a bispa vai te ligar, vai chamar oi. Que saudade. Estou sem desabafar, chamar mais à meia-noite. Oi. Aí você fala: meu Deus, a bispa vai te chamar no particular. Só que é o seguinte: em vez de você reclamar, presta atenção no que eu estou ministrando agora. O bispo vai te chamar no particular, vai te dar um toque daquilo que Deus está, né? Deus já está te corrigindo e está usando a vida dela para te alertar. Aí você não resolve não ouvir. Rebelde, ovelha rebelde. Não vou fazer, não estou nem aí, piriri pororó. O que acontece? Aí o Senhor vai corrigir, não mais no particular, que é o que está acontecendo aqui. Faça a iniquidade praticada, não vai ser mais em silêncio, agora vai ser o quê? Aí vai lá e leva o povo cativo, expõe, coisa e tal.
A vinha que é mencionada aqui representa a nação, usada como um termo para representar o pobre, né? Os líderes haviam enganado os fracos a fim de saqueá-los, então haviam esmagado completamente o povo, era o que ele estava fazendo com o povo, por isso usa o nome de vinha para falar dos pobres ali. Julgamento das filhas de Sião, vamos ler do 16 ao 19, que diz assim: diz ainda mais o Senhor: visto que são altivas as filhas de Sião e andam de pescoço emproado, de olhares impudentes, andam a passos curtos, fazem tinir os ornamentos de seus pés, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião. O Senhor porá a descoberto as suas vergonhas. Naquele dia tirará o Senhor os enfeites e os anéis dos tornozelos, e as loucas e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes e os braceletes e os véus envoaçantes. E aqui, se você pegar um religioso, aí fala: então por isso que tem igreja tal, que não pode usar isso, não pode usar aquilo. Não é isso, né? Vamos entender a palavra. Aqui o povo estava pegando, primeiro, uma cultura dos estrangeiros e esquecendo completamente de Deus. Isso também não quer dizer que você vai botar um monte de ouro, porque você conhece Deus, você vai, né, vai usar tudo que não pode. Não é isso. Só que nós temos que ter bom senso, né, pessoal? Bom senso. E aqui está criticando por quê? Porque as mulheres passaram a viver outra coisa. Então passaram a cultuar, né? Se fosse hoje, vão cultuar o corpo, naquela época cultuar o quê? Os enfeites, os brincos, os ornamentos que começaram a chegar, porque a evolução estava acontecendo. Amém? Isaías aqui é crítico e duro em relação às mulheres de classe alta de Jerusalém, aquelas que tinham poder aquisitivo, né? Devido ao domínio e orgulho que havia sobre elas. Enquanto defende com veemência, né, os pobres, os órfãos, as viúvas e o povo explorado por governantes corruptos. Quer dizer, enquanto era para se defender os pobres e coisa e tal, os governantes corruptos, juntamente com suas mulheres, estavam fazendo o quê? Assolando o pobre. A elegante sociedade feminina de Jerusalém entregara-se aos flertes e às preocupações excessivas pela aparência. Olha só como que isso aqui já naquela época já era um problema quando a gente fala de cultuar o corpo. Presta atenção, isso aqui já lá atrás está falando sobre isso, presta atenção. Para atrair os maridos de outras mulheres, olha o que relata. Elas se entregavam às últimas modas em joias, penteados e roupas. Quer dizer, a modernidade chegou e a mulherada resolveu fazer e acontecer lá. Só que, consequentemente, ia fazer o quê? Uma mulher casada vai sair desse jeito aí, parecendo um balaústre aí, né, para chamar a atenção de outros homens. Tá, né? Elas só se preocupavam com enfeites e não com a lei de Deus, né? Ou seja, a lei sagrada, a missão, com relação à missão na vida. Sua nudez seria descoberta quando fossem levadas como miseráveis e escravas por seus conquistadores. Então, quer dizer, havia um castigo e toda essa soberba, esse negócio aqui ia acabar tudo. Aquelas mulheres que estavam se achando lá, andando todo cheio dos badulá, que agora iam ser levados como escravos. Então vinha a punição, sim. Vamos ler do versículo 25 e 26 para terminar esse capítulo. Os teus homens cairão a espadas e os teus valentes na guerra. As suas portas chorarão e estarão de luto. Sião desolada e assentará em terra. Deixa eu ler, eu vou ler só o versículo 1 do capítulo 4, na quarta-feira a gente lê de novo, porque é só uma continuaçãozinha aqui. 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem. Olha como que vai ficar o mercado com relação às mulheres. 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmos, do nosso próprio pão, nos sustentaremos, e do que é nosso, os vestiremos. Então, somente queremos ser chamadas pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. Então, o orgulho trouxe a arrogância, e esta procedeu o quê? A queda daquelas mulheres, como a queda do povo. Então, a arrogância, o que precede? Vem justamente, né, a queda. Então, por que a gente ministra muito e fala: olha, cuidado, o soberbo Deus abate, o arrogante, por quê? Vai vir a punição. E aqui já chega logo de cara a punição para esse povo. Porque a mulher já estava completamente envolvida com os costumes daquela época. Você vê que lá já com Salomão, quando Salomão permitiu, né, esses casamentos, permitiu não, quando ele casou com esse monte de mulher estrangeira, casamento político e tal, já trouxe os costumes. Entrou o costume com a mulher, fazia lá dentro do palácio, acabou que estava fazendo lá de fora, ele começou a permitir. E foram abrindo concessões.
A gente fala muito sobre isso, cuidado com as concessões. Abrir uma concessão aqui hoje, uma coisa que parece pequenininha, vai tomando uma proporção, e aí aconteceu essa contaminação aqui. Né? Começou a chegar coisas estrangeiras, começou a fazer aquele comércio, as mulheres começaram, né, com a vaidade excessiva, preocupado muito mais com a aparência do que com a lei do Senhor. Então, para sair, né, para se desviar da lei, é assim. Então, muito cuidado. Não é difícil, né? A lei está aí, a lei não tem nada de complexo, a gente que complica aquilo que é fácil, né? Amém, pessoal? Glória a Deus. Então, terminamos aí o capítulo 3. Então, hoje vimos capítulo 2 e 3. Na quarta-feira, a gente vê capítulo 4, 5, 6. Em nome de Jesus. Vamos ver se a gente dá uma avançada na quarta-feira, que hoje eu falei muito, né? Glória a Deus. Alguma coisa para acrescentar aí, bispo? Não. Glória a Deus. Bom, então bora orar, pessoal. Deixa eu falar, amanhã não esqueça que tem curso. Quem está, né, participando do curso aí, curso da intercessão, amanhã às 8 horas, não é isso? Glória a Deus. Então bora orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por esta noite na tua presença, Senhor, por tudo aquilo que nós aprendemos hoje, Pai. Quero te pedir, Senhor, que abra o entendimento do teu povo, que essa palavra fique cravada, que eles possam compartilhar, Pai, nos 4 cantos dessa terra, Deus, em nome de Jesus. Abra o entendimento, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Quero te pedir também, Senhor, aqueles que vão ver agora na retransmissão, Senhor, da mesma forma que aqueles que viram agora ao vivo, toca, cura, liberta, restaure e aviva o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu, como servo ministro do Senhor, envio eles para uma noite extraordinária, Senhor, debaixo de poder, de unção, em nome de Jesus, Pai. E tudo que o Senhor fizer, Deus, na vida de cada um, Deus, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu não coloquei, esqueci do telefone. O telefone da igreja, 11 970 13 8161. Pedido de oração, manda no WhatsApp da igreja, que aí amanhã, no programa de amanhã, aí a gente clama pela tua vida, enfim, a gente vai orar agora no particular, né? Mas que aqui é um programa de estudo, mas fica gravado para a gente estar orando aí, colocar no nosso caderno de oração. Amém, pessoal? Um beijo grande, amo vocês em Cristo Jesus. Esta é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Um beijo grande e até amanhã, 8h30 da manhã, tamo junto aí no programa Alimento Diário das Nações. Um beijo, tchau, tchau, pessoal. Obrigado aí por ficarem conosco aí.